Fala rapaziada, estamos de volta aqui no canal do Rockstar para bater um papo, né? Até aqui, né, do que fizeram Ceará e Fortaleza após essa 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá chegando aí o final da temporada, faltam 10 rodadas, a 29ª rodada acontece agora no próximo sábado, né, depois de amanhã, com os clubes já em ação novamente, né? O Fortaleza vai a Goiás, 7 da noite, enfrentar o time da casa, Goiás que perdeu para o Botafogo nesse meio de semana, na 28ª rodada. Vai querer a recuperação, vem fazendo uma excelente campanha aí com Jair Ventura como treinador. E o Ceará antes, né? 3 da tarde, né? A galera vai ser cozinhada viva no Castelão, viu? Que não tá mole, setembro tá muito quente no Ceará. O Ceará enfrenta o América Mineiro no Castelão às 3 da tarde. Muito dó desses jogadores que estarão em campo, né? Embora o torcedor esteja chateado com o Ceará, que está ali bem próximo da zona de rebaixamento, né? Venceu muito pouco no campeonato, a gente vem falando isso, né? Os adversários estão se aproximando e adversários que estão abaixo do Ceará que têm vitórias a mais, né? Que é o primeiro critério de desempate. Né? Cuiabá tem 30, o Ceará tem 31, é o 16º, o Cuiabá tem 7 vitórias, o Ceará tem 6, e o Avaí, que tem 28 pontos, mas 7 vitórias também. Está a 3 pontos só do Ceará. Somente mais distante ali o Atlético Goianiense, que tem 22 pontos, e com 19 está o time do Juventude, que é o lanterna da competição. Né? O primeiro time da zona de rebaixamento hoje tem 30 pontos. Né? Difícil situação do Juventude, está, né? Tá ali a 11 pontos, né, para sair. Né? Não acredito na recuperação mais da equipe gaúcha. E o Ceará anunciou hoje a rescisão de contrato, né, em comum acordo, segundo lá o clube divulgou na internet, de que chegou a um acordo com o Jael. Jael, o atacante, não faz mais parte do Ceará. Não jogou essa temporada pelo Ceará, tinha um contrato, estava contundido, uma contusão séria. E pegou assim uma rixa com a torcida alvinegra na internet, batendo boca diversas vezes. Né, acabou ficando à disposição para ser utilizado e não foi utilizado. E estava recebendo salário do clube todo mês. Né? O Ceará paga bons salários e paga em dia. Mas não tinha retorno em campo por parte do Jael, que é pior, né? Ainda ficava se desgastando com torcedores. Cada desgaste do Jael desgastava também a própria diretoria, né? Que contratou o jogador e este não rendeu. Né? E a gota d'água foi agora, esses dias, o Jael batendo boca na internet novamente com o torcedor, falando que estava contando os dias para sair do Ceará. E pegou muito mal, né? Pegou muito mal, a ponto de que, nesse momento, o Ceará anunciou a rescisão de contrato do jogador. Foi um dos erros, né? A contratação do Jael. Não deu certo, mas é apenas um, dois, né? O Ceará agiu muito mal no mercado, né? Claro que a tentativa é de acertar sempre, mas só que cometeu muitos erros. Né? Tem muitos jogadores aí no ataque, na linha de frente, que não deram certo, não deram retorno. Né? A maior decepção para mim foi o Matheus Peixoto, sem dúvida nenhuma. Né? O jogador que saiu do Brasil como artilheiro do Campeonato Brasileiro, na época jogava no Juventude, já tinha passado pelo Bragantino, pela Ponte Preta, e sempre por onde passou deixou muitos gols. Só não deu certo no Ceará, infelizmente. Né? Ele pertence a um clube da Ucrânia, está emprestado ao Ceará por conta do conflito lá no leste europeu, e chegou contundido, né? Aí já deixou a gente um pouquinho assim, ressabiado, né? Como é que contrata um jogador contundido, né? E a demora para estrear, acabou se contundindo novamente, outra contusão no Ceará, demorou, ele esteve em campo e não deu certo, não marcou nenhum gol com a camisa alvinegra até aqui, né? E está contundido, está no departamento médico de novo. A gente pode falar do Dentinho também, uma aposta também que eu não apostaria nunca. É um jogador que volta também do exterior e que não estava dando certo lá, já veterano. O Matheus Peixoto, pelo menos, é um atleta jovem ainda, mas o Dentinho não. Jogador de 33 anos, voltando do exterior. O forte dele era a velocidade, né? Explosão, arrancada, isso não tem mais. Então também não apostaria. Apostou e deu errado. Alguns apostas da diretoria do Ceará que até aqui foram infelizes. Yuri Castilho fez uma Série B relativamente boa pelo CSA. Também foi outro erro, outro equívoco. Né? Apostou no jogador, o jogador não deu nenhum retorno até aqui, não marcou nenhum gol com a camisa do Ceará. São os erros da diretoria,
Não vou colocar o Zé Roberto como erro, não, apesar dele ter sido expulso de forma irresponsável nesse jogo contra o São Paulo, mas não considero, né? Para fazer gols, para ser o cara dos gols também não é. É um bom jogador. É, já deu muitas assistências que redundaram em gols. Né? É um bom cobrador de pênalti, né? Na hora que ele não se omite, vai lá cobrar o pênalti e sempre converte. Né? Não dá para colocar nessa conta aí não, mas tem alguns jogadores, como já citei, da linha de frente, incluindo o Jael, que estavam ali, né? Ganhando o salário do clube e não dando nenhum retorno. Né? E o Ceará precisa de gols, né? Precisa de vitórias e não tem assim para onde você apelar. Aí quem vem sendo utilizado ultimamente é essa linha de frente com o Mendonça, com o Jô, que chegou também, parecendo que ia ser o cara nos dois primeiros jogos e agora deu uma sumida, né? Já duas partidas que não joga bem. Né? Tem o Lima, que joga por ali também, não é aquele jogador goleador. O Eric, né? Um jogador também que tem muita vontade, tem facilidade no drible, mas peca muito na finalização. No Náutico, quando jogava a Série B, fazia muitos gols, né? Mas na Série A, jogando pelo Ceará, não tem sido feliz também nas finalizações. Quer dizer, atletas que o Ceará vem utilizando. Né? O Vasco chegou também, já teve algumas oportunidades e demonstra também que não é esse cara para fazer os gols, né? Com mais frequência. O Clebão acabou se contundindo, era um jogador que ainda poderia estar ajudando o Ceará. Está na transição, né? Faltam 10 rodadas, ninguém sabe como é que o Clebão voltará. Já é um pouco queimado com o torcedor, que não tem muita paciência com o Clebão, mas justiça seja feita. Depois que ele saiu por contusão, o time não conseguiu. Os golzinhos do Clebão vem fazendo falta, essa é a realidade. O Mendonça também teve aquela fase artilheira, parou de fazer gols também, e tudo isso tem pesado aí para que o Ceará fique ali numa situação ali de pendurado, né? Ali, faltando 10 rodadas, o time está ali na 16ª colocação, com menos vitória do que os dois adversários que estão abaixo da tabela ali próximo dele, e a 3 vitórias do Coritiba, que venceu o próprio Ceará, um jogo que o Ceará não poderia ter perdido, né? Para o Coritiba, né? Adversário direto e que abriu uma vantagem de 3 vitórias, tem 9 vitórias contra 6 do time do Ceará. O Lúcio também foi uma aposta também que eu não apostaria, né? Treinador. Já tinha apostado no Marquinhos Santos, que era um técnico que tinha tudo para dar errado, né? Não é um treinador do tamanho do Ceará. Deu errado. O Marquinhos destruiu o alicerce que o Dorival estava construindo para o time evoluir. Né? O Dorival tivesse continuado, a história acredito que seria outra. O Ceará é mal treinado, essa é a verdade. E apostar no Lúcio Gonzalez, que é um cara que não tem nenhum lastro como treinador, também achei um pouco demais, né? Deu aquela. Tipo o Jô, nos dois primeiros jogos, deu aquela impressão de que o time poderia vingar sob o comando do Lúcio. Lúcio e seus auxiliares, até mais experientes que ele no futebol. O cara tem que se cercar disso, né? Tá começando agora, mas não era hora de apostar, né? O Ceará tinha que encontrar ali um treinador para assumir o time, um treinador de verdade, né? Nem não precisa ser estrangeiro, não precisa ser um cara, um treinador top de linha. O cara bom treinador, com bons conhecimentos para acertar esse time. Tem bom elenco, mas é muito mal treinado. Né? E agora está nessa situação, né, de final de temporada, com é, jogadores já, né, pedindo para acabar aí o ano, porque não aguentam mais tantos jogos. A culpa não é deles, né? Esse calendário do futebol brasileiro deixa dessa forma. O Ceará disputou aí competições como Sul-Americana, Copa do Brasil, estadual, Copa do Nordeste e agora também o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, e essas viagens para lá e para cá o tempo todo. Desgasta. É muito complicado, né? Mas a gente fica na torcida para que tudo dê certo e que o Alvinegro se reabilite, começando agora pelo América, né? Boas lembranças do primeiro jogo lá, o Ceará venceu o América por 2-0, né? Vamos ver se pelo menos repete o placar aí. Tá precisando de uma vitória aí, mais do que nunca, para poder subir na tabela e melhorar o desempenho também, o número de vitórias, ver se chega a 7 vitórias para poder pelo menos empatar com quem está ali colado nele atrás. E o Fortaleza, hein? Que venceu o Flamengo, a vitória da superação, né? Uma vitória da insistência. Uma vitória que deu uma tranquilidade para o Fortaleza disputar 2 jogos fora de casa, mas uma tranquilidade assim entre aspas, né? Porque o Cuiabá venceu, encostou ali novamente, né? Com 30 pontos, o Fortaleza tem 34, então está a 4 pontos da zona de rebaixamento.
Ok, tem 9 vitórias, tá, número de vitórias considerável, mas ainda falta ali alguns pontinhos para o Fortaleza se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Goiás, fora e na sequência o Atlético Paranaense. Eu vou elogiar agora o que o presidente do Fortaleza fez, né? Que foi ganhar um bom dinheiro, soube ganhar um bom dinheiro nesse jogo contra o Flamengo. 15 mil flamenguistas, né, compareceram no Castelão, um espaço que ficaria ocioso. Né? O Fortaleza poderia colocar ali uma carga máxima de 10% do que venderia para o seu torcedor, para os flamenguistas, e de repente ficaria ali aquele espaço ocioso onde o Fortaleza poderia ganhar mais dinheiro em cima. Né? E o Marcelo Paes decidiu, né, mesmo a contragosto de algumas pessoas, de colocar mais torcedores do Flamengo, sabendo que a maioria, a grande maioria no estádio seria do Fortaleza. Mas com o ingresso mais caro, faturaria bem mais. Né? Então, com certeza, ganhou muito dinheiro aí com essa renda aí do jogo entre Fortaleza e Flamengo, que é melhor, né? Fortaleza venceu. Se tivesse perdido, né? Claro que ia aparecer alguém para colocar, apontar o dedo para ele. Mas eu diria, o cara tá com dinheiro no bolso. Quando eu falo cara, eu falo clube, né? O Fortaleza, né? Pelo menos com a saúde financeira melhor, né? Apesar da derrota, que não foi o caso, né? Foi uma vitória sensacional e ainda mais conseguiu arrecadar um bom dinheiro. Falando de Fortaleza nesse final de temporada, a gente percebe um técnico Vojvoda mudando um pouco a forma do Fortaleza jogar. Né? Ano passado era uma forma muito audaciosa, né, de ir para cima e tudo, e às vezes, né, deixa a desejar. Por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, né, ele se preocupou muito em marcar e o seu time não construiu absolutamente nada, né, dependendo muito da individualidade ali do Galhardo ou mesmo do Pedro Rocha, né, que entrou muito bem, foi o nome do jogo, marcou 2 gols, né, e gols assim de jogadas trabalhadas. Né. O Dorival fala que o Flamengo falhou ali na sua defesa. Bom, alguém tem que falhar para sair gols, né? Mas você observa a individualidade dele ganhando do Davi Luiz, primeiro gol, ganhando do João Gomes e dando o drible final na área em cima do Léo Pereira. Né? Uma jogada individual, mas foi uma jogada trabalhada, né? Que partiu ali praticamente do meio campo, uma arrancada, e ninguém parou ele, né? Nem na falta, né? Não arriscaram nem fazer a falta. Então, mérito todo ali do Pedro Rocha. Mas o time, depois que fez o gol, né? Não tinha transição. O Flamengo estava com a bola o tempo inteiro, né? Apesar das limitações técnicas, né? 3 jogadores de 18 anos em campo, na linha de frente, o Flamengo ainda conseguiu, por falhas individuais do Fortaleza, né, aquela falha do Ronald, desatenção, o Gabigol é um excelente jogador, você não pode dar esse mole com ele, né, que ele guarda mesmo. E o goleiro também acabou contribuindo no gol. E depois o pênalti infantil do Benevenuto, né? Estava irreconhecível também o Benevenuto. Não gostei, né, da dupla de zaga Benevenuto e Brits. Por quê? Porque é uma zaga baixa. O Benevenuto com 1,80m, o Brits com 1,79m. Os adversários têm jogadores mais altos. Né? O próprio Flamengo tinha, né? O Davi Luiz dava 2 Brits. Né? E, assim como outras equipes também terão. Vai enfrentar o Goiás agora, que tem o centroavante lá, o Pedro lá deles, né? Que é grandão, Pedro Raul, grandalhão, que tem guardado gols aí. Se for com essa defesa aí, vai ser complicado, hein? Vou logo avisando. Mas é o que eu digo, né? Não tinha transição, não tinha jogada de meio campo no primeiro tempo, fez o gol e passou a tentar se defender. O que tem feito em muitos jogos, né? Essa característica do Vojvoda que mudou. Depois voltou a ser o Vojvoda no segundo tempo, né? Mudou o time, sacou o Ronald, trouxe o Crispim, que estava jogando isolado ali na ponta direita para o meio campo. O time passou a render mais. Moisés entrou no lugar do Ronald. Tinha mais uma peça de ataque ali para o Pedro Rocha trocar figurinhas com o Galhardo e o Moisés. O time cresceu de produção. Voltou a ser aquele Fortaleza do Vojvoda. E até o meu questionamento. Por que não joga sempre assim, né? Tem que fazer um golzinho, um mísero golzinho e ficar se defendendo. Só fez isso porque tomou a virada do Flamengo. Né? O que torna as coisas mais difíceis. Né? Você pode tentar encurralar o Flamengo, que estava fragilizado, vinha ali de 3 jogos também sem vencer, jogando fora de casa, com o apoio da sua torcida, era tentar encurralar o adversário desde o começo e construir uma vitória tranquila. Mas não, deixou para o segundo tempo. Né? Esse tipo de situação que não vai dar certo sempre. Né? Não vai dar certo. Ainda bem que deu. Né? Mas você não pode dar mole, não. Para um time grande como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que está também numa péssima fase, e o Fortaleza vai enfrentar ele na sua casa. Então, atenção aí para os próximos jogos. Momento também
que os jogadores já sentem também o final da temporada. A gente coloca ali o Zé Wellison, que a gente sentia no jogo com o Juventude que ele não aguentava mais, né? Não estava aguentando mais marcar. E o Vojvoda estava deixando ele em campo. Tanto que agora sentiu contusão, não foi para o jogo. Nesse momento que vai pesando ali, né? E vai ter que utilizar mais o elenco, vai ter que girar mais esse elenco. Ele que gosta de encurtar muito o elenco, o Vojvoda, ele vai ter que utilizar algumas peças ali. Tem algumas peças que realmente não tem feito muita falta, né? A gente pode enumerar ali quem? O Romarinho, né? O próprio Robson nesse momento não é bom para ele ser titular, né? Matheus Vargas também nunca mais entrou, mas ele colocou o Otero, né? Que é um jogador que eu repito, não contrataria, né? Pelo histórico do jogador ultimamente, mas contratou, colocou para jogar e o cara deu algum resultado, como foi também contra o Flamengo, tem que ser utilizado mais vezes. Assim como o Pedro Rocha está pedindo passagem para ser o titular. Não foi só pelo jogo que fez contra o Flamengo, mas é porque você tem um jogador da categoria do Pedro Rocha, um jogador experiente, um jogador acostumado a jogos grandes, e deixar no banco é um desperdício. Espero muito que o Vojvoda tenha aprendido a lição e utilize mais esses dois jogadores, assim como o próprio elenco também tem que rodar mais. O Tinga voltou bem, há muito ele não vinha utilizando o Tinga tinha sumido, voltou e demonstra muita raça, muita vontade, né? É disso que o time precisa e o torcedor também gosta de jogador que deu sangue pelo time, como o Tinga vem fazendo. O Crispim também, quando foi jogar no meio campo, que é a dele, também cresceu assustadoramente de produção. Então tem que girar mais esse elenco. Outro jogador também, aliás, que não está fazendo falta é o Fabrício Baiano, né? Um jogador estilo brucutuzão mesmo, né? Que é aquele carregador de piano. Né? O Vojvoda não se atreveu a colocar ele no meio campo, que é a posição dele, talvez com medo dele ser expulso, levar, parece um trem, né? Atropelando, e colocou ele na lateral direita, alguns jogos. Mas só que o Tinga voltou, né? Tem um Brito por ali, então um jogador que está ali à espreita no banco de reservas, pode entrar a qualquer momento, como pode não entrar, como não está entrando, né? Também é o jogador também que não está fazendo falta nesse time do Fortaleza, né? Tem que começar a pensar nesse elenco, alguns atletas que acredito que não deveriam continuar para a próxima temporada. E primeiro, claro, né? Pensar em se livrar ali, se afastar das últimas colocações. Mas o Vojvoda ele tem que repensar, né? Em utilizar esse elenco mais vezes melhor, utilizar jogadores que ajudam ele, né? Como ficou provado nesse jogo contra o Flamengo, né? Algumas peças mostraram a que vieram, então tem que ser utilizadas mais vezes pelo técnico argentino do Fortaleza, que até agora não disse sim para a renovação de contrato. É muito bom treinador. É o que a gente fala. O elenco do Ceará tem um bom elenco, assim como o Fortaleza também tem um bom elenco. A diferença é que o do Fortaleza é melhor treinado do que o do Ceará. O Ceará, voltando a falar um pouco aqui, traçando aqui um paralelo aqui, ele tem um elenco melhor que Avaí, do que Curitiba, do que Juventude, Atlético Goianiense, eu nem tenho dúvida. Tem um elenco que se equipara do Fortaleza, ao do Bragantino. Agora são equipes melhores treinadas do que o time do Ceará. O Botafogo agora, né, que está tentando entrosar, né, contratou uma leva de jogadores, jogador que não parava de chegar. Também não acho assim um elenco tão superior a Ceará e Fortaleza. A questão só é o técnico, né, que o Ceará foi infeliz na saída, foi feliz quando trouxe o Dorival, ressuscitou o Dorival para o futebol e foi parar no Flamengo. Né? O Dorival, a atitude dele, né, de criticar os treinadores quando são demitidos, né, mas ele quando teve a chance também saiu. Né? É coisa que, né, criticar uma coisa e fazer outra, né? É diferente, né? Criticar algo e fazer do mesmo jeito. Aliás, esse é o termo mais correto. Mas tudo bem, passaram o Dorival e depois o Marquinhos, e agora o Lúcio, né? Tem jeito, a gente tem que ficar torcendo por ele para que dê certo. Mas é muito complicado, né? É difícil, né? Fazer o quê? Né? O Ceará quis isso para ele. A gente fala Ceará diretoria, né? Quis isso para esse final de temporada. E a gente torce muito para que as equipes evoluam e consigam permanecer na Série A e saibam que na próxima temporada será muito mais complicado com o Cruzeiro voltando, né, com muitos patrocinadores, vai fazer um time muito melhor com certeza. O Grêmio também deve retornar. O Vasco, né, que está aí tentando subir as duras penas também, deve subir porque essa Série B é uma das mais fracas
dos últimos anos. Então, Bahia deve subir também com a SAF agora do Grupo City. Então, tem que primeiro, claro, né, se garantir na Série A e saber que não acredito que nenhuma equipe grande seja rebaixada nessa temporada. E os grandes que estão na Série B devem alçar aí o acesso à Série A de volta. Teremos uma Série A muito mais complicada para 2023. Mas primeiro, vamos nos garantir nessa Série A em 2022. Valeu, galera. Se inscreve no canal. É de graça, você não paga absolutamente nada. Dá essa moral aí, nunca te pedi nada. Se inscreve aí no canal e deixa a sua curtida, que é bem importante para o nosso trabalho fluir aqui no YouTube, né? O algoritmo vai levar o nosso vídeo quando você esmaga o like, dá a curtida, para que outras pessoas também possam dar um confere aí no nosso trabalho. Valeu, galera. Tamo junto.